Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Rodrigo. A gente já está um tempinho longe aí uns dos outros, né? Mas nós vamos dar sequência por aqui no nosso estudo. Lembrando que nesse período aí de pandemia, de quarentena, né? O ideal é que vocês separem um tempinho em casa para poder estar se dedicando aos estudos. Porque, pessoal, o mais importante é que vocês se dediquem, porque depende só de você, tá? A Secretaria de Educação está criando meios para que a gente possa continuar a estudar, mesmo em casa, por conta dessa epidemia, dessa pandemia que está circulando aí, desse vírus. Mas a gente tem que aproveitar, tem que se organizar, tem que ser disciplinado, não pode procrastinar, deixar para depois, ficar deixando acumular matéria, não deixe acontecer isso, tá? Então vamos seguir em frente com o nosso conteúdo, que é o que importa agora nesse momento, tá? Vamos focar para a gente poder seguir em frente. Bom, nós vimos nas últimas aulas, antes de entrarmos nesse regime à distância, o capítulo 3 do nosso livro. Vamos manter o livro, a gente vai continuar usando o livro normalmente, tá? Então nós vimos o capítulo 3, Sociedades do Oriente Próximo. E nós vamos agora para o capítulo 4, tá? Que é sobre sociedades da Grécia Antiga. Então, para fins didáticos, essa história da Grécia Antiga ela é dividida em 5 partes, tá? Que eu coloquei no nosso quadro aqui, que você vai identificar facilmente aí no capítulo 4 do livro. Então, é o período pré-homérico, primeiro, tá? Depois o período homérico, depois arcaico, clássico e helenístico, ok? Então são 5: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, ok? Bom, essa divisão ela facilita bastante na hora da gente entender, tá? Então você precisa saber alguns pontos específicos aí, e aí você pode estar perguntando, professor, por que eu tenho que saber sobre a história da Grécia Antiga? Simples. A nossa cultura, a cultura ocidental, ela tem uma influência enorme. A cultura grega influenciou muito a nossa cultura ocidental. Tá? Então, muitas coisas que nasceram na Grécia permanecem até hoje. Muito da nossa cultura vem diretamente da Grécia. Tá? Um exemplo é a questão do corpo, o conceito de democracia e outros conceitos de aristocracia, oligarquia, né? O conceito de ostracismo e tantos outros aí, nós vivemos hoje por conta do nascimento lá na Grécia Antiga. Tá? Outras características também, como o teatro, os Jogos Olímpicos, enfim, uma série de aspectos aí, a filosofia, uma série de aspectos fazem parte da nossa vida hoje e nasceram na Grécia. Então é importante a gente conhecer a história da Grécia para a gente saber identificar esses aspectos da nossa cultura que tem origem na Grécia Antiga. Bom, então já para poder começar, o período pré-homérico vamos dizer assim, o período mais antigo da história grega, é o período da formação, é um período também conhecido como período cretomicênico. Por que período cretomicênico? Porque é um período onde a gente vai ter a prevalência, tá, de duas sociedades, tá, de uma forma muito, muito ampla, que são a sociedade cretense e a sociedade micênica. Tá? Primeiro a gente vai ter o domínio dos cretenses no mar Egeu, aí, entre mais ou menos o ano de 6.000, aproximadamente 6.000 a.C. até mais ou menos 1450, uma galera que vivia na ilha de Creta, tá? E eles vão dominar ali aquela região do mar Egeu, né? Eles depois vão começar a se espalhar ali pelas ilhas, né? Começar a fazer comércio no Mediterrâneo. Então eles vão dominar essa região aí durante todo esse tempo. No livro a gente tem algumas explicações bem interessantes sobre o rei Minos, a lenda do Minotauro, né? É importante que você dê uma lida no capítulo 4 para você poder identificar. E logo após essa sociedade cretense se estabelecer durante todo esse tempo, a gente vai ver surgindo também ali, por volta ali de 1400 até o ano 1100 a.C., a sociedade micênica. Tá? Vai se expandir ali, vai tomar esse domínio dos cretenses ali na região, vai se consolidar na região chamada Hélade ali, né? Porque a Grécia ela é formada
pela parte peninsular, pelas ilhas, tá? E pelo continente ali. Então são 3 partes que compõem a chamada Hélade. Tá? Então nessa região da Hélade, a gente vai ver essas sociedades ali se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, no período mais antigo, né, primitivo, vamos dizer assim, da história grega, tá? chamado período pré-homérico. E logo após essas 2 sociedades é que começam a aparecer outros povos ali, que vão ser os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Tá? São esses 4 povos aí que vão surgir ali naquela região, um após o outro, eles vão surgindo, tá? E cada um com a sua característica, que vão formando as comunidades ali naquela região, que darão origem aos agrupamentos humanos ali, aos grupos humanos que vão formar a sociedade grega. Okay? Vale lembrar que eles não se conheciam como gregos. Esse termo ele vai ser dado pelos romanos depois no futuro. Eles se identificavam como helenos. Beleza? Bom, logo após esse período ali de formação com esses primeiros povos cretomicênicos e depois esses outros povos que a gente viu, a gente vai ter o segundo período aí, que é o período homérico, tá? Que é o período da formação das comunidades gregas, tá? Essas comunidades, elas ali vão girar, elas vão funcionar em torno daquilo que a gente conhece como oikos, tá? Que é uma comunidade familiar, tá? Ali é a unidade familiar, o oikos ali, onde você tem não só os parentes, mas aquelas pessoas próximas, os empregados e os escravos, funcionando ali com um chefe daquele oikos ali, que vai ser conhecido como pater, né? Esse cara ali, ele está liderando esse oikos, e essas primeiras comunidades aí, que também são conhecidas como genos, né? Essas comunidades, elas vão depois crescendo, elas vão se juntando umas às outras, né? Por laços de consanguinidade, né? De parentesco, elas vão formando as frátrias, e depois das frátrias elas vão formar as tribos, e depois grandes tribos ali vão se juntando e formando as cidades, tá? Conhecidas aí como cidades-estado, beleza? Mas nesse primeiro momento ali, que é o chamado período homérico, é o período onde esses pequenos agrupamentos humanos, os oikos, eles vão se formando, né, nessas relações familiares ali. E é nesse período também que a cultura grega começa a se formar, a se estabelecer, tá? Então você tem a formação das unidades familiares ali, elas vão se desenvolvendo para logo futuramente formar as primeiras cidades-estado, tá? Um pouquinho mais para frente. E a gente vai encontrar ali, e por que, você talvez pergunte, por que esse nome homérico, tá? Tanto para o período pré-homérico quanto para esse período homérico. Por que tem esse nome homérico? Simples, porque se destaca nesse período a figura do Homero, tá? Que vai ser um escritor dessa época e vai escrever 2 grandes obras muito importantes, que são a Ilíada e a Odisseia. Tá? A Ilíada e a Odisseia, elas são as fontes que nós conhecemos hoje em dia para poder entender a cultura grega desse período. Então, muito da cultura que vai se espalhar depois vai ser registrada pelo Homero nessas 2 obras, tá? São muito interessantes, diga-se de passagem, e é nesse período aí que a gente vai ver noções, por exemplo, como honra, né, do guerreiro que prefere morrer no campo de batalha do que se render, né? A gente vai ver a história de Troia, né? A gente vai ver várias histórias interessantes ali, do Odisseu, né? Narradas pelo Homero através dessas obras. Tá? É interessante que você dê uma olhada nas páginas 44 e 45, no finalzinho da página 44 até o início da página 45, quando trata a respeito do oikos. Tá? É interessante que você dê uma olhada aí nesse trechinho aí. Então dá uma lida legal nesse período para você poder pegar. Bom, na sequência a gente vai ter o terceiro período aí, que é o período arcaico, tá? Bom, que é o período onde essas cidades-estado que vêm se formando ao longo dos anos ali no período homérico, elas vão se consolidar e elas vão ganhar um nome que é o nome polis, ok? Polis.
Daí, desse nome polis, que é o nome das cidades-estado, então as cidades-estado elas podem ser conhecidas na Grécia Antiga como polis, as polis gregas, tá? É desse nome que vai surgir o termo política, ok? Então tem tudo a ver, né? Polis, política. Por que que tem esse nome, política? O que que significa isso? Política são todas as ações tomadas, né, para a organização dessas cidades, para o controle da vida dentro dessas cidades, tá? Então a política é isso. Política são as ações tomadas aí para poder dar direcionamento para as cidades. Tá? Então quando se fala assim, eu não gosto de política, ou eu não suporto política, a política só tem ladrão, só tem vagabundo, não sei o que, não tem nada a ver isso, gente. Política são as decisões que vão governar um grupo, que vão governar um país, uma cidade. Tá? Então ele nasce ali na Grécia, esse termo política, e todos nós somos, pessoal, governados pela política, quer você queira, quer não. Nós vivemos a partir da política, tá? Então, e é até interessante que você que está assistindo não fuja da política, que você se envolva na política, que você queira entender a política para participar corretamente da política, porque se você não decide, como eu já comentei isso com vocês, alguém vai decidir por você. Se você não tomar as rédeas da sua vida, alguém toma por você. Enfim. Então é nesse período que nasce esse termo política, tá? Relacionado às polis. E essas cidades-estado, elas eram completamente independentes umas das outras. Tá? Então elas embora tivessem características comuns, né? A língua, enfim, algumas características, elas tinham outras tantas características completamente diferentes, porque cada uma tinha o seu próprio governo, sua própria religião, sua própria forma de comércio, enfim, de administração, sua própria política administrativa, tá? Então elas eram totalmente independentes umas das outras, cidades-estado, porque elas eram autogovernadas, ok? Então, além do conceito de política, também nesse momento, aí no período arcaico, vai se desenvolver o conceito de cidadania, do que é ser cidadão. Só que a cidadania grega era uma cidadania restrita. Tá? Por quê? Isso vai variar um pouco de cidade para cidade, tá? Mas, no geral, a cidadania ela excluía mulheres não eram consideradas cidadãs, estrangeiros, tá? Menores de idade, logicamente, e indivíduos escravizados não eram considerados cidadãos. Tá? Então você tinha que ser homem, geralmente maior de idade, e tinha algumas particularidades de cidade para cidade, variavam de cidade para cidade. Okay? Nós vamos ver se destacando aí nesse momento duas cidades-estado, vão ganhar destaque nesse período, que são a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Ok? Na cidade de Atenas, a gente vai ver o conceito que a gente usa hoje nascendo, que é o conceito de democracia. Tá? Democracia significa governo do povo, né? Governo de todos, vamos dizer assim. Mas será que a democracia ateniense ela era exatamente igual à democracia que nós temos hoje? Negativo. Tá? O conceito de democracia ele tem a ver com a ideia de que você não tem um governo de um monarca, de um rei centralizado de uma pessoa só. Mas você tem uma limitação nessa democracia. Por exemplo, na democracia ateniense só poderia participar quem fosse ateniense, legítimo, filho de pais atenienses. Então tinha que ser, como eu já expliquei antes, homem, maior de idade e filho de pais atenienses. Se você fosse estrangeiro, mesmo que fosse homem maior de idade, você não participava da democracia. Então você tinha que ser filho de pais atenienses. Tá? E a democracia também era diferente, tá? Porque você não era representado, era uma democracia participativa, você emitia sua opinião livremente. Os indivíduos se reuniam na ágora, que era o local onde eles se reuniam para poder discutir a política da cidade, né? Fazer as discussões políticas, e cada um emitia sua opinião. Você não tinha que ser representado, como na nossa democracia hoje, né? Todos nós podemos participar, e isso, lógico,
mudou ao longo dos anos, né? A gente só tem uma democracia participativa basicamente a partir do século XX, né? Aqui no Brasil. Mas a gente faz parte de uma democracia representativa, onde a gente elege pessoas para nos representar. Lá não, você não elegia que representante, você mesmo emitia a sua opinião, tá? E a cidade de Esparta, ela vai se destacar pela cultura de guerra, né? Acho que vocês já devem ter assistido aquele filme 300, né? Quem não assistiu, é um filme interessantíssimo para se assistir. E aí onde você identifica que eles eram um povo guerreiro, né? Que eles eram preparados desde pequenos para a guerra, né? Os meninos eles eram adestrados para a guerra muito novinhos. Se você nascesse deficiente, você era descartado. Enfim, tinha várias características aí, a cidade de Esparta. Só que o governo não era democrático como em Atenas, era um governo oligárquico, ou seja, um pequeno grupo, a oligarquia ateniense, a oligarquia espartana é que governava a cidade. Um pequeno grupo, que eram os espartanos só, que governavam. Os outros não participavam do governo, tá? Bom, mesmo que você fosse nascido no lugar, mas se você não fosse descendente de espartano, você não participava. E as mulheres espartanas, elas eram mais valorizadas, né? Porque elas que geravam os espartanos, enfim, na cultura espartana a mulher tinha um valor diferente. Bom, então a gente termina aí o período arcaico e a gente entra no período clássico, tá? O período clássico, que é o período do apogeu da cultura grega. Um período onde a cultura grega ela vai chegar no seu ápice de desenvolvimento em vários campos, tá? Tanto a democracia ateniense quanto a cultura de uma maneira geral, ela se desenvolve, ela chega no seu apogeu nesse período, tá? Mas esse período também ele é conhecido como o período das guerras. A gente vai ter duas guerras muito importantes nesse período, que são as guerras médicas, tá? Que é um conflito entre os persas e os gregos. Os persas eles estão vindo de fora, estão ampliando o seu império nesse período ali, e aí eles vão tentar tomar a Grécia, né? Vai ser a última tentativa de dominação dos persas ali, que já tinham dominado boa parte do mundo antigo ali, e agora eles tentam dominar a Grécia, só que eles vão bater de frente ali com a Liga de Delos, que foi uma união de várias cidades ali, encabeçadas pela cidade de Atenas, tá? Esparta vai participar dessa liga também, e tantas outras cidades. E eles vão ser expulsos, então, os persas vão ser expulsos ali pela Liga de Delos, tá? E aí vão recuar, os persas vão recuar, isso vai dar muita força para a cidade de Atenas, que vai formar um pequeno império nesse momento, conhecido como Império Ateniense, tá? Isso vai gerar um descontentamento das outras cidades, principalmente de Esparta, tá? Que vai organizar uma outra liga, que vai ser chamada Liga do Peloponeso. E aí eles vão entrar em choque uns com os outros. Atenas e as cidades da Liga de Delos, que permaneceram na Liga de Delos, e Esparta com as outras cidades que formaram a Liga do Peloponeso, vão entrar em conflito e aí vai ser a chamada Guerra do Peloponeso, tá? Que vai durar bastante tempo, essa guerra, e vai desgastar essas cidades. A guerra vai durar tanto tempo que eles vão ficar desgastados, as cidades vão ficar desgastadas, permitindo que os macedônicos que viviam ao norte ali da região da Hélade, eles, percebendo a oportunidade, vão invadir, e aí começa o último período, que é o período helenístico. Bom, o período helenístico, que vocês podem ver aqui, tá? É o quinto e último período, que é o período das invasões macedônicas, né? Eu tive que editar um pedacinho desse vídeo, né? Tive um probleminha técnico aqui, né? Mas a gente dá para continuar. Então, esse período é o período das invasões macedônicas, tá? A gente vai ter o rei Filipe II da Macedônia, que vai perceber essa fragilidade por conta das guerras, a Guerra do Peloponeso, né? Que vai desgastar as cidades gregas ali. E aí ele vai, então, decidir
invadir a Grécia, tomando ali todas aquelas cidades, ali, subjugando as cidades. Tá? Ele vai dominar essas sociedades ali, absorvendo a cultura dessas sociedades e levando também a cultura macedônica. E vai fazer um grande mix cultural ali, tá? Que vai ser chamada cultura helenista. Tá? Bom, ele vai governar durante um tempo, esse primeiro momento ali, essa de formação de um império macedônico, tá? Mas depois ele morre e vai o seu filho Alexandre, conhecido então como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, vai então assumir o controle do Império Macedônico. Tá? Só que o Império vai ser um pouquinho curto, ele vai de 359 até 323, ele não vai viver muito tempo, ele vai morrer. Nesse período em que ele vive, ele vai criar uma fusão entre todas as culturas, vai expandir o Império Macedônico até próximo da Índia, lá, vai dominar a Fenícia, o Egito, né? Vai expandir bastante esse Império Macedônico, criando uma cultura chamada, como eu falei, a cultura helenística, que é a fusão dessas culturas. Quando ele chegava num determinado lugar, dominava um povo, uma cidade, ele não exterminava aquela cultura, pelo contrário, ele agregava essa cultura à cultura helenística e também levava aspectos da cultura grega também, grega, macedônica, para esse povo que estava ali então recém-dominado. Tá? Então a gente conclui e vai até o ano de 323, quando ele morre, né? E aí vai ser dividido em 3 partes depois o Império, né? E logo após um tempo os romanos vão dominar o que restou do Império Macedônico. Tá? Então com isso a gente conclui as 5 partes aí da história da Grécia, tá? Lembrando, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Tá? Período pré-homérico é o período da fundação, ali do surgimento, né, das comunidades gregas. Né? O período homérico é o desenvolvimento cultural e das unidades gentílicas, ali, as unidades familiares. Né? Depois a gente tem o período arcaico, que é onde a gente tem a consolidação das cidades-estado, ou das polis, né, dando destaque aí para Atenas com a democracia e para Esparta com a cultura de guerra. Depois, no período clássico, a gente conhece esse período como o período das guerras, né, primeiro as guerras médicas contra os persas, onde os gregos saem vencedores, e depois a Guerra do Peloponeso, onde eles vão ali guerrear entre si, promovendo esse desgaste que vai permitir aos macedônicos aí dominarem os gregos. Né? E aí começa o último período, que é o período helenístico. Vale reforçar, pessoal, que as contribuições dos gregos para nós vão ser principalmente no campo do teatro, né, e das artes aí no teatro. A gente vai ter o teatro com a tragédia, com a comédia, com o drama, né? A gente vai ter também no campo da filosofia, tá? A influência aí na filosofia. A gente vai ter nos Jogos Olímpicos, na medicina, na arquitetura, enfim, em vários campos da ciência, então, vão ser influenciados pelos gregos, tá? O que faz com que essa cultura grega também contribua para a nossa sociedade ocidental. Né? A religião, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dos deuses do Olimpo, né? Aquela coisa toda, inclusive os Jogos Olímpicos eram jogos em homenagem aos deuses do Olimpo, né? Então as Olimpíadas elas tinham um fundo religioso também, além de ter um fundo cívico, né? de formação do indivíduo, né? Da sociedade. Além do culto ao corpo também, uma vez que nos Jogos Olímpicos a gente tinha aquela valorização do corpo, da força, né? Dos corpos musculosos e tal. Enfim, a cultura grega ela abrange tudo isso e muito disso chegou para nós até hoje. Então, pessoal, eu espero ter contribuído aí para dar uma elucidada nessa cultura grega, tá? Para vocês, sobre a sociedade grega, as sociedades gregas aí. Espero que você leia o capítulo, dá uma lida, é um capítulo muito interessante, você vai aprender muita coisa legal nesse capítulo. Tem mais algum material de apoio também que eu vou colocar mais um vídeo aí também de apoio para você
aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais e responda as atividades aí, faça as atividades propostas, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Não deixe de estudar, não deixe de participar e eu tenho certeza que você vai se dar bem aí. Mesmo com toda a dificuldade desse ano, nós vamos conseguir superar tudo isso. Fica bem, você e sua família, esse é o desejo do professor Rodrigo. Beleza, querida? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.